Espírita, canal 5. Aqui estamos nós mais uma vez, hoje com um programa gravado, pois em virtude de outras complicações de horários, nós não estamos podendo fazer hoje ao vivo. Então, vamos a mais um estudo do livro, né? Hoje, Pão Nosso, da coleção Vinha de Luz, pela psicografia Fonte Viva. Eu ainda evoluo, a gente evolui, né? Eu sempre faço esse trocadilho com a coleção, e aí ela, claro, né, tem que estar aqui no meu auxílio, não é isso, meu amor? Para que a gente possa realmente empreitar por esse campo maravilhoso do estudo do Evangelho, pelo que Emmanuel nos trouxe nas suas pérolas, nessa coleção maravilhosa. Hoje, repito, é o livro Pão Nosso, o ponto 27, Esmagamento do Mal. Abramos as páginas e vamos ao estudo. Não é isso, Mary? Isso mesmo. E hoje, né, Emmanuel vai se reportar a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, o versículo 20. Nós vamos só iniciar a leitura da carta para a gente ir tendo essa visão, né, do que Paulo começa a dizer até a gente chegar o ponto mesmo do que vai ser estudado hoje. Ele começa a carta dizendo assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, acho que é isso, para que a recebeis no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedados a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais, pela minha vida, expuserem as suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também toda a igreja dos gentios. E aí ele começa a fazer algumas saudações, né? Saúde também a igreja que está em sua casa, saudai a Maria, saudai a Andrônico, saudai a Amplias. Ele vai dando saudações, né, aos irmãos e tudo mais, e até ele chega ao final da saudação e ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem disseções e escândalos contra a doutrina que aprendeste e desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Ou seja, só serve a si mesmo, né? E com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem. E aí vem o versículo, né? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E aí, esse versículo, né, a gente sabe que ele foi essa questão de esmagar, né, com os pés, não foi tão bem interpretada, entendida, porque primeiro se colocava a própria estrutura do Satanás como um ser, né, em antagonismo com Deus, e nós vamos ver aí no decorrer do estudo de hoje, né, Queiroz, como Emmanuel nos presenteia com esse entendimento, esse esclarecimento dessa máxima, desse versículo, que nos dá uma outra noção e nos dá um novo direcionamento do que nós precisamos fazer para que isso possa acontecer, né? É interessante a gente observar que sempre o título que Emmanuel coloca não é ao acaso. Sempre tem algo muito profundo e muito acertado com o que ele vai trazer para nós. E a gente
a princípio, olhando, né, esmagar o mal e fala no capítulo de um Deus de paz. Então, a princípio parece ter um certo antagonismo, né, de ideias. Mas é como Marilute falou. E, obviamente, lembrando uma advertência do próprio Cristo. Cuidado com a palavra que mata, observai o espírito que vivifica, né? E também uma questão muito interessante que, infelizmente, na grande massa dos estudos, feito inclusive em templos, né, religiosos, não se observa o fator tempo. Porque se hoje se dá um conceito à palavra Satanás, sem dúvida a gente tem que analisar se essa palavra tinha o mesmo significado, o mesmo atributo na época em que foi proferida. Na época em que Paulo viveu e escreveu essa carta aos Romanos. Não é isso? Porque nós sabemos, pelos estudos que a doutrina nos traz, né, ou pelas contribuições de pessoas que realmente se dedicam a esse estudo do Evangelho, como Severino Celestino, como Haroldo Dutra e tantos outros, né, baluartes da nossa doutrina, a gente observa que Satanás, ele não é essa figura alusiva a um ser que representa o mal, e sim a uma ideia, sempre em oposição à outra. Quando Pedro, né, é bom entender, quando Pedro estava lá com Cristo no monte, né, no Monte Sinai, onde houve o processo da transfiguração, né, aliás, no Monte Tabor, né? Sinai não, no Monte Tabor, onde houve o processo da transfiguração, teve um momento lá em que ele dialogava com o Cristo e o Cristo teve um momento que disse: quem fala por ti agora é o Espírito Santo que está em Deus. E noutra situação, ele disse: afasta de mim, Satanás. Ou seja, Pedro, nesse momento, pisou na bola. Teve uma ideia que foi ao contrário daquilo que Jesus estava falando. Então, por isso que Jesus disse: essa ideia você tem que afastar, Pedro. Afasta Satanás. Né? Então, é sempre que a gente vê na Bíblia ou no Evangelho a palavra Satanás, ela vai estar no sentido de oposição a algo, né? Que a gente e não de uma figura específica, porque desde a Gênesis até o último capítulo, né, da Bíblia, como também da questão do Novo Testamento, há muitas parábolas, né? Há muita figura de linguagem, há muita, assim, bases que, se a gente não buscar um cunho bem nas entrelinhas mesmo, bem no significado de então, dos costumes, do povo, né? Do entendimento até, da forma de expressão do povo hebreu, que também é muito interessante isso, que é uma forma de expressão no falar muito sentida, eu posso dizer até teatralizada. O hebreu, quando ele fala de um fato, ele usa muito os sentimentos, né? Ele usa muito as figuras de linguagem para representar o que ele está sentindo, a emoção, literalmente, que aquele fato, aquele ato está passando para ele naquele momento. Então ele transcreve a linguagem hebraica, principalmente na época do Cristo, ela é muito desse jeito. Então, o que nos dá essa base da gente ter esse cuidado. Então, já entrando no primeiro ponto, né, que Emmanuel começa na sua dissertação, ele diz que em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal, as oposições.
Realmente, em todas as partes do planeta, né? Independente até que seja na raça humana ou fora da raça humana. Porque se a gente observar, os animais também lutam entre si, né? As forças da natureza, elas parecem também, em alguns momentos, se digladiar. É um conflito, mas um conflito que aparentemente em alguma situação denota um caos, mas que há uma questão de lógica, de sequência, que leva a um fim, a um aprendizado. E aí, a gente até costuma dizer, né, que esses laivos, né, existem justamente para que a gente possa compreender e valorizar. A exemplo, para valorizar a saúde, existe a doença, porque aí eu vou lutar contra a doença, procurar promover para trazer a saúde. E nesse processo há um aprendizado para valorizar o que é correto, o que é mais sadio, para que eu possa manter-me saudável. Então, os antagonismos, eles existem de todo sempre, até o ponto que a gente não precisar mais, né? Até o ponto que a gente espelhar realmente a realidade de quem somos, na ótica daquilo que Jesus trouxe. Se a gente observar essas grandes almas, como a alma do Cristo, Francisco de Assis, Madre Teresa, elas sempre foram almas que não tiveram falta de lutas em suas vidas. Ao contrário, né? Nas suas biografias sempre tiveram adversidades, até violência contra eles. Mas em nenhum momento isso os abalou, isso os tirou da rota. Por quê? Porque eles já não têm mais essa sensação como nós temos de eterna luta, uma luta sem tréguas entre as coisas antagônicas. Por quê? Porque eles já desenvolveram o aprendizado. Eles já sabem de fato o que é certo, o que é correto, o que realizar. Enquanto nós ainda não sabemos, a gente erra. E com o erro a gente sente o doer, né? Sente o sofrer. E nesse processo a gente vai aprendendo, até que não precise mais disso. E Emmanuel prossegue. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas. E, no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que os atordoam, prostrando-os de vez. Né? É até uma infantilidade, né? Isso que a gente lê aqui. Como se... A gente vê muito isso até nas tradições populares. Aquela que não casou ainda, né? Faz aquela promessa para o santo, mas bota o santo de cabeça para baixo, dentro de um copo d'água. Só tira aquele santo dali quando conseguir o intuito. E assim há muitas, né, dessas questões. A gente vê que a própria literatura mesmo, ela busca, né? Como se Deus, como se as forças angélicas fossem algo subordinadas às nossas vontades, né? Às nossas pequenez. Quando a gente se sente contrariado, a gente pede por vingança, mas não é a gente ir atrás, a gente pede que as forças naturais, as forças primordiais entrem nesse conflito no intuito de nos dar uma satisfação. Mais ou menos por aí, né? Por isso que ele diz aqui, manifesta-se o grande conflito, por quê? Por ignorância mesmo, por falta de entendimento das questões. Sob as mais diversas formas, no turbilhão do seu movimento, muitas almas sensíveis,
de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos, né? Que os atordoam, prostrando-os de vez. Achando que a ajuda tem que vir de fora, né? Buscando justamente isso que você disse, solicitando que um santo, que um espírito, que acontece também, lógico que a gente tem que rogar, que a gente tem que pedir auxílio, né, no momento de dificuldades. Mas a grande questão aí dessa fala de Emmanuel é que é transferir a responsabilidade para esses seres, né, essa energia, e você ficar esperando que algo seja feito. No sentido não de resolução, mas no sentido de vingar, no sentido de destruir, no sentido de resolver pela violência. É o sentimento, a gente vê, é um sentimento de infantilidade, de incompreensão. Porque aí, no processo, né, de desenvolvimento, a gente vai pouco a pouco percebendo a Deus. Aí alguém pode dizer, mas se o mal existe, será que não foi ele que criou? Será que não é criação divina? Uhum. Entendendo por esse prisma, né? Primeiro pelos atributos de Deus. Se Deus, conforme a questão do Livro dos Espíritos, é a causa primeira, inteligência suprema, né? E nos seus atributos a gente vê soberanamente justo e bom, né? E tantas coisas que dão uma dimensão inalcançável por qualquer um de nós, obviamente, só pelo fato de ser soberanamente justo e bom, descarta essa possibilidade. Porque a ignorância na compreensão de suas leis é que faz com que o mal surja. Aí a gente pode perguntar também, para entendimento, existe o mal, no sentido de ser uma dimensão, no sentido de ser uma força, ou alguma coisa? Existe o mal? Uma força opositora, né? Existe? Vamos refletir. Aí, como é que fica? Se Deus é o Criador, na lógica, né, Mariluz? O mal verdadeiramente não existe. Aí alguém está falando, por que, Queiroz? Porque se Deus é bondade infinita, justiça, misericórdia e amor, isso é a existência. Isso é a verdade. Então, a única verdade, a única existência é a do bem. Por essa lógica, a gente tem que refletir desse jeito. É a do bem. Então, quando o bem não é entendido, aí, ele estando ausente, existe nessa percepção ignorante do fato o mal, que não é de existência própria, né? E a gente pode até, Queiroz, compreender se o bem, o que a gente entende que é o bem, né? Se o bem, ele é o equilíbrio, ele está, enquanto nós estamos vivenciando a própria estrutura, né, da lei de Deus, o mal seria justamente esse desequilíbrio ou o distanciar-se dessa lei. Quando a gente não está em comunhão com isso, nós estamos no desequilíbrio. E isso vai trazer uma consequência, de, vamos dizer assim, mal ou maléfica para o homem, né? Então a gente observa, né?
dentro dessa ótica, que é pura filosofia, a gente só vai de fato entendendo esse processo na medida que a gente vai internalizando os fatos e separando dentro de nós o que é joio e o que é trigo. É aquele caminho mesmo, né? Quando eu vou para o mundo, na prodigalidade do caminhar, e começo a esbanjar tudo, né? Sem limites, sem ponderações, sem preservação, simplesmente no esbanjamento, na atitude insana e inconsequente de gozo, né? Resumindo a vida no aspecto das sensações. Obviamente vai chegar um momento, a gente vê isso, né, na parábola do filho pródigo, que eu entendo que é o caminhar evolutivo de cada um de nós, que chega um momento em que a gente literalmente é jogados aos porcos, à lama. Nós não jogamos, né? Verdade. Exatamente, justamente pelas questões da falta de entendimento. E aí, pelo excesso do que cometemos contra nós mesmos, das insanidades, das irreflexões, dos desmandos, chega um momento que nós mesmos não aguentamos mais e começamos a perceber que algo maior existe, que algo diferente e melhor é certo, mas que para eu reencontrar, eu preciso mudar, né? E aí nesse processo, esse caminhar nosso, na base da evolução, vai fazendo com que as nossas imperfeições vão sendo lapidadas. E nesse processo também não é só dor, né? Não é só desmandos. Porque nós estamos cercados pelo amor. E aqueles que já aprenderam, que já estão mais evoluídos, eles, amando do Cristo, amando de Deus, trazem constantemente as suas mensagens, as suas reflexões, as ponderações, pelo saber, nos puxando à responsabilidade pelo entendimento, né? Que aí, quando a gente não ouve, vem a dimensão última e inexorável também, né? Que é a dimensão da dor, para que ajude realmente nesse processo. E aí a gente vai discernindo. Por quê? Deus, né, estabeleceu leis. Isso. E estas leis são sempre boas, sempre boas. O sofrimento é uma consequência justamente de algum agravo a essas leis. Por que eu digo isso? Porque ele é de fato soberanamente justo e bom, né? E se todos nós, eu fico imaginando, Melry, se a gente pegar e fizer mesmo um esforço para seguir o Evangelho de ponta a ponta, conforme ali está. Imaginemos nós, cada um de nós, o que seria da humanidade? Como estaríamos? Em que situações, né? Em que local? Será que a dor ainda imperaria fortemente se todos de fato vivenciassem o Evangelho no seu cotidiano, no seu dia a dia? Onde estaria a fome? Onde estaria, né, a dor, a agressão, o desespero, a insegurança? Hein, meus irmãos? Doenças continuariam existindo. Pessoas que aprendem, né, de forma diferente das outras continuariam existindo. Mas todos estão no esforço de transformação, de vivência do Evangelho. O
paraíso não estaria distante. O céu já seria de brigadeiro constantemente, porque uns ajudariam os outros. E aí, no sentido desse, cadê o mal? Porque a obra de Deus, ela é sempre boa. Com certeza. Né? Agora, até os religiosos, e eu posso até dizer, principalmente os religiosos, se equivocam, promovem desmandos, erram constantemente, tentam estabelecer suas próprias leis, baseadas no egoísmo, baseadas no totalitarismo, baseada na questão doentia de fazer com que o outro seja seu escravo, seu servidor. Esquecem que o Cristo deu o exemplo que estava aqui para servir e não para ser servido. E, infelizmente a gente observa, né? No trabalho, na rua, dentro de casa, nos centros espíritas, nas igrejas, nos templos evangélicos, muitos dessas coisas acontecerem, o que destoa da questão fundamental da lei, onde deveríamos estar todos maravilhosamente bens, se seguíssemos o caminho. Mas crianças ainda espirituais, obviamente, os erros, os atropelos, como a gente vê nas nossas crianças que estão, né, no desenvolvimento, os nossos adolescentes, vão pela experiência, muitas vezes, errada, amarga, para entender pelo contraste, pelo mal, pela escolha inadequada, que ali não é o caminho correto, ali não é algo que eu deva permanecer ou ficar. Né? Com certeza. E aí, né, a gente volta para o texto que Emmanuel nos diz, né, fazendo referência ao que ela tinha lido anterior, que era que muitas almas sensíveis buscam na evocação, né, para que os gênios tutelares venham à arena combater os inimigos que os atordou, prostrando-se de vez. Aí ele diz: solicitar o auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de atenuar-nos as necessidades. Né? Então, a gente transferir uma responsabilidade que é nossa a um ser espiritual, a um santo, a Deus, a Jesus, né? E não olhar o que nos cabe. Na incunha de ter facilidade, né? Ou de achar que não é capaz também. Muitas vezes não se acha capaz. Ou mesmo que não deveria estar sendo merecedor daquela situação adversa. Porque, lembrando que a gente está falando do mal, né? Do mal, da situação ruim, desconfortável. Quantos e quantos de fato não reclamam, né, Néria? Acham que, mas rapaz, eu faço tão bem, eu sou um homem de bem, lá vai. E aí, ó, fulano, tá nem aí, vive bem, eu aqui, né? É verdade. E a gente vê muito dessas reclamações, muitas dessas energias, dessas contrariedades que trazem apenas amargor, desânimo. E essas posturas não levam ninguém a nada, né? Emmanuel fala aqui que a gente deve recorrer à lei de cooperação, lógico. Se alguém puder me ajudar, me auxilie, mas o dever que é meu... É aquilo, né? O auxílio vai até o ponto que eu não posso, que eu até não posso nem compreender. Porém, aquilo que me cabe já, a compreensão e o esforço, cabe unicamente a nós. Porque a espiritualidade pode fazer, e a gente sabe que isso acontece, né?
pelos livros de André Luiz, a gente vê que a auxílio é constante dos bons espíritos, nos soprando auxílio, não fazer pouco. E outra também, né? Reforçando sempre pela questão aqui, sempre aquela resposta da espiritualidade será sutil, às vezes até muito patente, sabe? Muito forte, mas se baseadas na integridade, se baseadas no bem, se baseada no comum, não na individualidade, não no egoísmo, né? Não na incúria, na inveja, porque infelizmente a gente vê muitas orações feitas pedindo a desgraça do outro, né? Pedindo a derrocada do outro. Nesses processos aí a gente fica totalmente só. E cuidado, porque é capaz desse sentimento que nós tenhamos para com o outro nos atingir de pronto. E a gente sim arcar com as consequências daquele pensamento, daquela energia nefasta, né? E aí a espiritualidade ela vai estar nos amparando no momento que a gente se dignificar a fazer diferente, a realmente realizar o bem, única e exclusivamente, né? E ele continua. E acho bem interessante essa parte, que ele diz o seguinte: Satanás representa o poder do mal na vida humana. Será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. Isso aqui é incrível. O local da vitória divina, né? O triunfo supremo verifica-se sobre os pés do homem. Verificar-se-á sobre os pés do homem. Resumindo Incrível. isso aí, né? Traduza, minha filha. Resumindo isso aí. Traduza. Você ia falar. Né? Ou seja, primeiro, diante disso que a gente já conversou, compreendemos o que é o mal. O mal é todas as vezes que nós nos distanciamos das leis divinas. E o mal representa esse conflito, né? Na nossa vida. Não é um ser que está ali representado por essa estrutura, que a gente dá até uma estrutura física, e não é isso. Como Queiroz explicou, esse termo está no sentido de uma ideia contrária, ou seja, aqui nós temos a lei de Deus. Se temos uma ideia contrária a isso, ao bem, nós estamos no conflito, no mal. E ela será esmagada por Deus. Quem é Deus? Que representa para a gente a lei. Mas Paulo ele diz com bastante clareza qual é o local. Então nós temos a lei de Deus, né? A representação do divino, e o local da vitória, que será verificar o triunfo sobre os nossos pés, os pés dos homens. Ou seja, no exercício de chegarmos a vivenciar a lei divina, o Deus, nós estaremos triunfando sobre o mal, né? Então isso abre uma percepção da nossa responsabilidade com a nossa vida, da nossa capacidade, porque já nos foi dado. E aí você pode dizer, Mary, mas a doutrina espírita explica muito bem as leis de Deus, aí a gente tem as leis morais que vai desmiuçando. E para quem não conhece o espiritismo? Gente, nós temos desde Moisés até o Cristo a estrutura da lei. Moisés traz, né, todos aqueles 10 mandamentos para os homens endurecidos no coração. E Jesus resume para a humanidade entender, para dizer, é muito difícil. Não. O que é que Jesus diz? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui estão todas as leis e os profetas.
Então, amar a Deus, aí a gente imagina, Queiroz, isso me veio agora, esse pensamento, eu nunca tinha pensado nisso, dessa forma. Quando a gente pensa em amar a Deus, a gente ainda se restringe a amar o ser. E amar a Deus é amar a lei, é estar em equilíbrio com a lei. Então, no momento que eu estou em equilíbrio com a lei, eu amo a Deus. E esse equilíbrio do amar a Deus vai me dar condições de amar a mim e amar o outro, né? E quando Emmanuel fala, né, que o mal será derrogado aos pés dos homens, aí a gente lê esse trechinho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né, que diz o seguinte, que ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. Sim. Deste modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padece-nos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno. Mas isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originadamente toda nossa, originadamente a tentação toda nossa, de tornar a ser o que já fomos em contraposição ao que devemos de fato ser. Por isso que Emmanuel diz que todo mal, né, o triunfo dar-se-á sobre os pés do homem, ou seja, no seu caminhar, corrigindo a si mesmo, vencendo esses impulsos, essas viciações, essas falhas graves de caráter que estão dentro da gente. A gente sofre e a gente vive numa verdadeira roda de karma negativo, justo porque quando chega um momento do teste em que a gente recapitulou, estudou, enveredou, pediu a prova para vencer, a gente fica no comodismo, na mesmice de continuar nas velhas caminhadas, nas velhas problemáticas existenciais. E aí a derrocada é fatal. Não que a lei determine isso, porque eu não faço o mínimo esforço para mudar. Só isso. Eu não faço o mínimo esforço para mudar. E aí a gente fica querendo justificar as nossas quedas, as nossas falhas em Deus, jogando a culpa em Deus, né? E é interessante quando ele diz, Queiroz, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entrega ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza de sua posição de Espírito eterno, atingirá a vitória suprema. Justamente, né? Uma coisa encadeando a outra. É aquele momento de cair si e retornar para o regaço fraterno, né? Paterno, regaço paterno, de receber ali, como está na parábola, aquele cheiro do cangote do pai que nunca desistiu do filho. E o pai, a gente observa, ele nem pergunta, né? Ele nem pergunta onde está a tua riqueza, ele nem faz cobrança nenhuma àquele filho. Simplesmente ele o recebe de braços abertos, coração
em lágrimas de alegria, né? De regozijo, porque o filho que estava perdido voltou. E aí, nesse sentido, a gente vê, né? Foi embora o mal. E só ficou o que realmente é eterno e verdadeiro, o bem. E fechando, né, o nosso trabalho de hoje, Emmanuel nos diz. Não, eu ia dizer, quando se fecha a ignorância do homem, acaba-se o mal. Justamente isso que ele vai dizer aqui. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregam a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim, debaixo dos pés de cada um de nós. Não será eliminado de qualquer forma, mas através de cada passo. Porque uma mudança, ela não ocorre de uma hora para outra, mas ela é como uma casa que precisa ser feita uma base, a partir daí começar a subir as paredes, né, compreendendo o que é necessário, que material nós precisamos, recorrer ao auxílio, né, buscar uma boa leitura, né, frequentar algum ambiente que te mude a tua vibração. Então, tudo isso são processos que nos auxiliam a sairmos desse desequilíbrio, sairmos desse mal dos pensamentos, mal das nossas atitudes. Então, que possamos ter essa certeza que somos capazes, que se tivermos força e coragem, pedirmos ajuda, o auxílio vai vir, tanto da espiritualidade como dos irmãos e companheiros de caminhada, aquelas pessoas que às vezes a gente menos espera, pessoas até desconhecidas que chegam e nos diz algo que eleva a nossa alma. Então tenhamos força, persistência e coragem de olhar para nós e dizermos, né? Senhor, me entrego em tuas mãos e a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. E o que eu acho fantástico é que Emmanuel, Neuri, cada palavra é medida meticulosamente. Aí eu fui olhar o significado da palavra esmo, né? Cálculo sem rigor, apenas aproximado, estimativa. Olha bem. Aí, olha como Emmanuel casa bem com aquela frase do Cristo, que ninguém sairá daqui sem pagar tintim por tintim, até o último ceitil, né? E aí o mal realmente ele não vai sair de forma aproximada, de forma de qualquer jeito, como ele falou, mas definitivamente desenraizado mesmo por aquele que encontrou o seu caminho e reencontrou-se com o Pai. E aí nessa culminância, como diz a história, né? Vamos pro abraço, é só alegria, né? E é isso, meus irmãos. Nós temos de tudo para sermos felizes, vitoriosos na única força verdadeira do universo, o bem. O mal é mera ilusão. Então, aprendamos, como disse Jesus, a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que tenhamos bom ânimo, porque o bem é supremo e só ele existe no universo. Muita paz, um beijo no coração de todos e até a próxima semana com mais um Página Aberta. Ficamos